coisa muito grave. Então, eu peço... Senhor presidente, então, da mesma esteira, tirar os golpistas, os coxinhas, que também aí estão atrapalhando o gramado aqui na frente do Congresso também, senhor presidente. Estou pedindo a todos, não é só... A presidência vai se pronunciar acerca disso no curso do dia de hoje, em função dos relatórios que vou receber da situação, do que aconteceu. Ressalto que durante a noite, foram apreendidos drogas dentro do acampamento que foi colocado ontem na CUT e foi, inclusive, comunicado à autoridade, já recebi esse relatório. Então, a situação está ganhando um contorno extremamente grave. Então, há providências que terão que ser tomadas de alguma forma e a presidência as tomará hoje. Item 1, medida provisória... É óbvio que os meninos, jovens que estão do Movimento Brasil Livre são pacifistas. Foram infiltrações para desestabilizar o movimento. Eu lamento que aqueles que não têm tolerância para a democracia, eles estão democraticamente acampados, civilizadamente, estiveram aqui, se acorrentaram, saíram, são pessoas do bem, que querem o melhor para o Brasil. Então, muito carinho com os 40 movimentos que estão insatisfeitos com o governo e com o país. Então, muito carinho com esses meninos, jovens, idealistas brasileiros. Senhor presidente, queria chamar a bancada do PSB para poder registrar logo presença. Ontem não tivemos sessão da Câmara, para que a gente possa adiantar a pauta. Já determinei a liderança para comunicar a todos os parlamentares e queria fazer o apelo para que venham a plenário registrar presença. Medida provisória 691 de 2015, item 1. Discussão em turno único da medida provisória 691 de 2015, que dispõe sobre a administração, alienação, a transferência de gestão de imóveis da União e seu uso para a constituição de fundos, tendo parecer da comissão mista pelo atendimento dos pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária, pela constitucionalidade, juridicidade e boa-técnica legislativa, e no mérito pela aprovação pela aprovação das emendas de número 2, 10 a 15, 17, 19, 26... Pois não, deputado? Deputado Jovair, o presidente está dando um eco. Como começou a ordem do dia, eu acho que era importante pedir o cancelamento das comissões que estão em funcionamento. Já determinei, deputado. Qualquer comissão que esteja funcionando está funcionando de forma irregular. Eu queria, não sei se eu estou com a palavra... Toda e qualquer deliberação é nula. Eu queria, presidente, só lembrar que esse mês nós tivemos no meu estado de Goiás uma série de cidades que eu represento que fizeram aniversário no dia 14. 14 é exatamente o número do meu partido e, para minha felicidade, são cidades importantes para nós em Goiás que fizeram aniversário no dia 14 de novembro. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, a partir das 10h46 do dia de hoje, Vossa Excelência decretou o encerramento de todas as comissões. Então, pautado no artigo 46, que diz: as comissões reunir-se-ão na sede da Câmara em dias e horas prefixados ordinariamente de terça a quinta-feira a partir das 9 horas, ressalvadas convocações de comissões parlamentares de inquérito que se realize fora de Brasília. Parágrafo 1º. Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com a ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional. As reuniões das comissões temporárias também não deverão ser concomitantes com as reuniões ordinárias das comissões permanentes. Então, pautado neste artigo, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que declare encerrada as reuniões das comissões a partir das 10h46 do dia de hoje e as suas deliberações a partir desse horário sejam anuladas. Essa é a questão de ordem que faço a Vossa Excelência. Deputado, essa questão de ordem já foi levantada e o encerramento já foi decretado às 10h44. Se há algum outro questionamento específico, isso já está deliberado, já foi deliberado. Se há algum outro questionamento específico, desde as 10h44. Senhor presidente, não foi deliberado nada, senhor presidente. Eu estava lá, sou testemunho. Não houve nenhuma deliberação. Depois das 10h46, recepcionando
recepcionando defesa e repassando para o relator. Além disso, quero fazer uma outra questão de ordem aqui no plenário, do descumprimento do senhor presidente do Conselho de Ética ao iniciar uma reunião, deputado, senhor presidente. por gentileza, eu vou passar a presidência para o deputado Felipe Burnier nesse momento. Senhor presidente. Isso deveria ter acontecido no início da sessão de hoje. Deputado Rubem Bueno. Isso deveria ter acontecido no início da sessão de Deputado hoje. Rubem Bueno. Estava no Conselho de Ética um processo contra o presidente. Bueno, que deveria ter acontecido hoje de manhã e não agora. Para atender o pedido de plenário daquele que está defendendo o presidente do Conselho de Ética. Por favor. Por favor, com a Senhor palavra. presidente, às 10h30 aproximadamente, levantei uma questão de ordem no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O senhor presidente iniciou a reunião sem efetivamente a leitura da ata da reunião anterior. Está lá consignado, senhor presidente, nas notas taquigráficas e no vídeo, o presidente dizendo que a ata da reunião anterior não tinha ficado pronta. Eu li o artigo 50, inciso 1º, e pedi que ele encerrasse a presente reunião. E o senhor presidente se negou e deu continuidade, inclusive deliberando a partir da ordem do dia já declarada pelo presidente da Casa. Então, eu solicito em grau de recurso a anulação de tudo aquilo que foi deliberado a partir também das 10h30, quando o presidente iniciou a sessão sem a leitura e deliberação da ata da sessão anterior. Respondendo à questão do deputado, a questão de ordem, toda a comissão, não somente a do Conselho de Ética, a partir de 10h44 ela tem que ser cancelada. Essa é a determinação da mesa. Vou passar aqui a presidência, por favor, para o deputado. Espera aí, o senhor foi para responder o quê? Uma chincana? Não, uma questão de ordem. Foi. Uma questão de ordem regimental. A sessão do Conselho de Ética se reuniu. Eu, por acaso, estava presente, não sou membro, mas estava presente, e houve toda uma discussão em função de uma sala para a reunião que não tinha sido concedida até ontem à noite, e só avisado hoje pela manhã. Daí esse obstáculo para o início às 9h30, ficou para as 10 horas. Não vamos resolver um problema de conteúdo moral desta casa com chicana. Precisamos entender isso. Vossa Excelência deveria presidir o tempo todo e não apenas para responder uma chicana. Não é responder chicana, a gente está respondendo em cima do regimento interno. Responder uma chicana. Não. Presidente. Ô, presidente. Responder uma chicana, somente. Isso aqui você fala na sua terra, respeito com a presidência. Não, eu estou respondendo em cima do regimento interno. Eu não vou aqui politizar essa questão. Estamos respondendo em cima. Vossa Excelência está querendo politizar essa questão. Não estou falando somente em relação ao Conselho de Ética, e sim em todas as comissões desta casa. Presidente, para um aditamento. Deputado do Mota com a palavra. Presidente, depois do deputado Mota, quero pedir a palavra. Respondida a questão de ordem, eu vou encerrar e vou passar presidente, eu quero contestar a questão de ordem. O presidente Eduardo Cunha. Para um aditamento, eu prefiro. Primeiramente, eu prefiro até que seja a questão de ordem. Eu prefiro até que seja abordar o tema da questão de ordem, presidente. A questão de ordem já foi respondida, não está discutindo. E todos têm direito de usar a palavra aqui. Ainda mais para um tema dessa magnitude. Orador para falar. Como líder, deputado Bacelar. Deputado Bacelar para falar como líder. Senhor presidente, senhoras... Pode falar, deputado Bacelar. Senhoras e senhores deputados, nós estamos celebrando amanhã no Brasil o Dia da Consciência Negra. Senhor presidente, eu estava tentando contraditar, eu estava tentando fazer um aditamento a uma questão de ordem, mas houve uma certa exaltação normal aqui nos debates, e eu penso que não houve o necessário esclarecimento da própria casa sobre o que está se passando, e a impressão que pode ficar é muito ruim, que a impressão que ficou é que a mesa aqui dos trabalhos do plenário usou o dispositivo regimental aplicável às deliberações das comissões. As comissões não podem deliberar quando começa a ordem do dia.
Claro que no extremo se pode mandar interromper até os trabalhos das comissões, porém, não me parece que foi o que aconteceu. E aí começou uma discussão enorme em torno do que não aconteceu. Em primeiro lugar, o Conselho de Ética pode estar reunido, a não ser por uma excepcionalidade, que houve aqui no plenário algum incidente e é necessário que todos os deputados para aqui acorram. Mas o Conselho de Ética pode estar reunido durante a... Como qualquer comissão não pode deliberar. Claro. E o que eu entendi foi o presidente que antecedeu Vossa Excelência dizer exatamente que não podia deliberar. Mas o verbo não... Eu tenho a impressão que não aplacou a normal exaltação que o tema desperta no plenário. Então eu faço o aditamento para extrair de Vossa Excelência o que me parece óbvio, que não houve desse plenário a ordem para deputados não se reunirem e não discutirem numa comissão ou no Conselho de Ética. Se houve alguma coisa, se foi suspenso o trabalho do próprio Conselho, só pode ter sido por deliberação do próprio Conselho. E foi isso que a impressão que eu extraio do que aqui foi narrado. Se Vossa Excelência achar que pode esclarecer, eu creio que todos seriam bem atendidos. Momento apropriado, passar a presidência. Presidente, senhor presidente. É questão de ordem, deputado? Senhor presidente. É questão de ordem? Não, uma observação que considero importante que tem a ver com o tema, senhor presidente. Pois não, deputado. Eu acabei, há pouco tempo, de relatar uma CPI. E se tinha algo que tanto eu quanto o deputado Hugo éramos zeloso, era em relação à convocação das reuniões. Ontem, às 23 horas e 26 minutos, o site oficial da Câmara dos Deputados em relação às comissões convocava a reunião do Conselho de Ética para as 9h30. E o regimento é claro, precisa se esperar pelo prazo de 30 minutos. O quórum se atingiu muito além daquilo em que regimentalmente pelo site oficial da Câmara, que está impresso, isso não foi respeitado. Então, acima de tudo, sem entrar no mérito daquilo que está sendo avaliado, nós estamos numa... E muitas das vezes nos indignamos e querem fazer justiça com as próprias mãos. Nós precisamos de justiça, mas precisamos de justiça respeitando os regimentos, a lei e a legislação. Nesse caso específico, eu entendo que o regimento foi desrespeitado pela convocação, pelo material impresso que está em minhas mãos, que eu vou passar à presidência da Casa. Presidente. É questão de ordem também, deputado? É dentro deste tema que o deputado Miro Teixeira, os demais deputados abordaram. Primeiro, presidente, reforçar que nós estamos diante de uma situação bastante delicada, onde é extremamente importante que Vossa Excelência, que ao mesmo tempo preside a Casa e responde a uma representação ao Conselho de Ética, tenha enorme cuidado para não transpor nenhum limite das prerrogativas que tem como presidente e que possam influenciar no devido processo que está sendo analisado pelo Conselho de Ética. Por isso mesmo é que muitos de nós parlamentares temos a visão de que Vossa Excelência não deveria, neste momento, continuar presidindo a Casa por estar respondendo a esta questão do Conselho de Ética. O que nós assistimos hoje aqui, independente do detalhe do mérito, é que, primeiro, houve uma abertura da ordem do dia em momento extremamente precoce em relação ao usual, com a clara intenção de impedir... Deputado, qual é a questão de ordem, Vossa Excelência? 1 minuto a mais, Vossa Excelência concluir. De impedir a continuidade dos trabalhos do Conselho de Ética. E depois houve uma troca de presidência, onde uma legítima questão de ordem foi feita pelo deputado
um dos deputados que me antecedeu aqui, e Vossa Excelência, inclusive, cedeu a cadeira de presidente, para responder a esta questão de ordem. Qual é a situação que nós temos? Do meu ponto de vista, ficou claro um movimento para dificultar o trabalho do CDF. E essa é a questão de ordem. Não há questão de ordem. Não há questão de ordem. Não houve um cerceamento do trabalho do Conselho de Ética. Eu vou... Vossa Excelência. É um discurso de Vossa Excelência. O deputado Zé Carlos Araújo, Vossa Excelência quer... Senhor presidente, eu fui citado sobre um fato ocorrido há poucos instantes no Conselho de Ética. E o deputado Felipe Bourdieu teria dito, eu vi na televisão, que tinha encerrado a sessão do Conselho de Ética. Primeiro, contestar que a mesa não pode encerrar uma sessão do Conselho de Ética, porque eu suspendi a sessão. Então está suspensa, a deliberação é do presidente do Conselho de Ética e não da mesa. Mas, senhor presidente, eu quero esclarecer um fato. Tudo direitinho. Eu comecei a sessão do Conselho de Ética às 10 horas, porque houve uma confusão. Há 15 dias atrás, nós pedimos um plenário para funcionar o Conselho de Ética no dia de hoje. Eu entendo que muitas coisas aconteceram, muitas pessoas pediram plenário, e só hoje pela manhã o deputado Ricardo Zá me telefonou dizendo que tinha cancelado a CPI do maus tratos dos animais, estava marcado no mesmo horário e no mesmo plenário, às 10 horas. Então, em função desses fatos todos, eu comecei mais tarde a sessão. Lá comecei a sessão e fui claro, senhor presidente. Senhor presidente, fui claro quando disse que na sessão de hoje, eu não iria ler o relatório do relator feito, já entregue, só ia discutir, receber a defesa de Vossa Excelência feita pelo nobre deputado Nobre, e que íamos discutir a preliminar levantada de que houve cesseamento de defesa. Fui muito claro lá, disse em público, no microfone, que não ia ler relatório e não ia dar nenhuma deliberação. O deputado Manuel Júnior entendeu que o simples fato da defesa de Vossa Excelência, que foi endereçado ao relator e não a mim, estava em minha mão porque chegou ao Conselho, de eu passar a defesa para o relator, eu estava deliberando. Então, se deliberar é isso, eu não sei o que é deliberação. Mas, senhor presidente, eu fui obrigado a suspender a sessão e fazer o que eu não queria fazer hoje. Eu disse claramente que eu não ia ler relatório e apenas discutir o que receber a defesa de Vossa Excelência pelo advogado que lá estava, dar a palavra ao advogado e eliminar uma preliminar que estava sendo levantada quanto ao relator, que, ao meu ver, fez um trabalho exemplar, dentro do prazo, porque ele recebeu uma incumbência de fazer o relatório até o dia 19, e ele fez até o dia 16. Portanto, senhor presidente, eu quero esclarecer que isso é a deliberação que tomei, a única que eu tomei. Senhor presidente, só um minuto para concluir. A única deliberação que eu tomei foi que não ia ler o relatório feito pelo relator preliminar. Essa foi a deliberação que eu tomei. Eu não faço duas coisas ao mesmo tempo. Vossa Excelência está fazendo um esclarecimento ou está fazendo uma questão de ordem? Eu fiz a questão de ordem. Fazendo esclarecimento para casa conhecer a outra. Que trouxeram questão de ordem. Senhor presidente, por gentileza, deixa eu ouvir o deputado. Esclarecer, porque eu vi na televisão que as questões de ordem que foram levantadas não retratavam o que realmente aconteceu no Conselho de Ética. Bom, eu vou recepcionar a sua questão de ordem, eu obviamente não irei decidir. Vossa Excelência está polemizando, ou melhor, colocando, não polemizando, perdão, está colocando coisas que têm direito diretamente à presidência e eu não lhe responderei. Depois ou o secretário fará tratar sobre esse tema, eu não responderei. As já proferidas que estão aqui, elas estão válidas.
Então, Vossa Excelência pode ter o conhecimento dos que foram dados, mas a sua questão momentânea, durante a sessão, será respondida por... Senhor presidente, a questão de ordem a fazer contradita ao presidente. Questão de ordem, contradita, deputado André Moura. Senhor presidente, artigo 95, 70 e 79, senhor presidente. Primeiro, senhor presidente, artigo 79, parágrafo 3º. O artigo 79, senhor presidente, é muito claro. A hora do início da sessão, os membros da mesa e os deputados ocuparão seus lugares. Parágrafo 3º. Não se verificando o quórum de presença, o presidente aguardará durante meia hora para que se complete, sendo o retardamento deduzido do tempo destinado ao expediente. Se persistir a falta de número, o presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais. Senhor presidente, aqui está a convocação do Conselho de Ética, 3 convocações. Uma da terça-feira, dia 17 de novembro, às 16 horas e 17 minutos, onde o senhor presidente, José Carlos Araújo, convoca a reunião ordinária deste Conselho de Ética para o dia 19/11, quinta-feira, às 9h30 horas. Uma segunda, senhor presidente, de quarta-feira, dia 18 de novembro, às 17 horas e 38 minutos, onde o senhor presidente convoca a reunião ordinária deste Conselho de Ética para dia 19/11, quinta-feira, às 9 horas e 30 minutos. E uma terceira convocação, senhor presidente, que é onde o presidente José Carlos Araújo convoca o Conselho de Ética para, do mesmo jeito, dia 19 de novembro de 2015, às 9 horas e 30 minutos. Senhor presidente, quando o presidente José Carlos Araújo ele iniciou, mesmo fora e descumprindo o regimento da casa, eu fiz uma questão de ordem lá. O quórum foi dado às 10 horas e 20 minutos, 50 minutos, portanto, depois do horário marcado para o início do Conselho de Ética, ferindo, portanto, o regimento da casa, no seu artigo 79, no seu parágrafo 3º, que é muito claro e que diz que o tempo é de meia hora. É claro e indiscutível a falta de cumprimento e, portanto, a nulidade da abertura do Conselho, da reunião do Conselho de Ética. O quórum foi dado às 10 horas e 20 minutos, deputado Felipe, presidente desta sessão, portanto, 50 minutos. Então, depois das 9h30, é nulo a abertura da sessão. E também, senhor presidente, da mesma forma, questão de ordem em relação ao artigo 70, que eu vou fazer questão de ler aqui, senhor presidente. Poderá a sessão ser suspensa por conveniência da manutenção da ordem do dia, não se computando o tempo da suspensão no prazo regimental. Portanto, não temos previsibilidade no regimento da casa de suspensão depois da abertura da ordem do dia. Abriu a ordem do dia, o regimento é claro. Senhor presidente. A reunião, presidente, tem que ser encerrada. Ela não pode ser suspensa, porque nós não podemos, portanto, ferir o regimento. A sessão da ordem do dia foi aberta aqui no plenário principal. De imediato, a reunião do Conselho de Ética tem que ser suspensa, ou tem que ser encerrada, e não suspensa. Portanto, eu peço deferimento, senhor presidente, nas minhas duas questões de ordem. A primeira, porque depois de 30 minutos, não podia ser aberta, e foi com 50 minutos. E também não podemos suspender e se encerrar depois da abertura da ordem do dia. Portanto, peço deferimento nas minhas duas questões de ordem, senhor presidente. Eu vou dar a palavra para o deputado Luiz Sérgio. A primeira, porque depois de 30 minutos, não podia ser aberto, e foi com 50 minutos. E também não podemos suspender e se encerrar depois da abertura da ordem do dia. Portanto, peço deferimento nas minhas duas questões de ordem, senhor presidente. Eu vou dar a palavra para o deputado Luiz Sérgio e vou responder a questão de ordem. Senhor presidente, apenas um minuto. A fala do deputado José Carlos Aleluia, que eu respeito, que é um parlamentar experiente, ele inicia dizendo: houve uma confusão.
E esta confusão atropelou a convocação oficial da reunião que estava convocada para as 9h30 da manhã. Então, senhor presidente, para contraditar, senhor presidente. A fala dele é um reconhecimento público de que esta confusão atropelou a convocação da sessão que estava convocada para as 9h30 da manhã. Para contraditar, está falando... Para contraditar, presidente. Visível. Eu quero contraditar, senhor presidente. Não pode falar só uma posição. A questão de ordem foi feita aqui, não pode ser repetida lá. Presidente. Dê a palavra a quem vai contraditar. Para contraditar, presidente. Senhor presidente, só um deputado pode contraditar. Artigo 96, eu fui citado pelo presidente do... Não, olha, de novo, não é possível isso. Eu vou responder a sua questão de ordem novamente. Não vamos fazer chincana aqui. Me respeita. Por que Vossa Excelência está tão nervoso? Vossa Excelência não sabe conversar, não sabe dialogar, não estou escutando Vossa Excelência. Eu respondi a sua questão de ordem e responderei novamente. Vossa Excelência quer fazer um ciclo nesse plenário, não fará. Não misture a situação. Vamos respeitar a casa, vamos abaixar a tonalidade. Vamos respeitar a tonalidade. Vamos respeitar. Eu falo Artigo 46 para contraditar, presidente. Eu fui citado. Entenda isso de uma vez. Presidente, artigo 46 para contraditar. Eu posso responder. Entenda isso. Antes que o deputado Silvio Costa pediu a palavra, eu vou dar a palavra. Eu posso responder ou vocês vão deixar eu responder? Não adianta todo mundo ficar não está dando a contradita, senhor presidente. Eu tinha dado a palavra para o deputado Silvio Costa. Presidente, você começou a falar. Costa. Presidente. E fui eu. Presidente, depois do deputado Silvio Costa, uma questão de ordem. Roberto Freire, pode falar. Vossa Excelência quer falar? Fala. Senhor presidente. Com muita calma, por favor. Muita calma. Já que Vossa Excelência começou a entender, a gente vai se entender. Eu quero lembrar, e é uma prática que não é de hoje, não é da presidência do presidente Eduardo Cunha, é presidência de sempre. As comissões, quando a ordem do dia se inicia, suspendem os seus trabalhos e retomam após o final da ordem do dia, se assim desejar. Foi isso que foi feito na comissão de ética. Portanto, não tem que se criar aqui a fé que está se criando, porque uma coisa a sociedade sabe. Esta casa vai julgar aquilo que é a imoralidade reinante no país. Não vai ficar impune. Não tem chicana que resolva. Não tem questão de ordem. Pode adiar. Mas o momento chega. Eu estou querendo dizer que a suspensão foi algo que é prática comum nesta casa. Prática comum se tiver acordo, não teve acordo. Prática comum se tivesse acordo. Não teve acordo. Eu estou querendo responder com base... Vossa Excelência não tem direito de discutir como presidente. A medida provisória. Eu quero a questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem para contraditar. Eu até agora eu não consegui responder. Eu ia dar a palavra para o deputado Silvio Costa. Deixei a contradição de Vossa Excelência. Vamos respeitar a palavra do deputado Silvio Costa, que está com a palavra, para eu depois poder retornar e responder Vossa Excelência novamente com base no regimento interno desta casa. Com a palavra do deputado Silvio Costa. Presidente, eu quero usar o artigo 96. E eu vou falar aqui agora, modesta parte, com a autoridade de quem foi na Procuradoria-Geral da República, fui eu quem fui, dizendo que o presidente usaria a presidência para retardar o processo. Agora, neste momento, com a mesma autoridade que eu fui, eu tenho moral para dizer que o presidente não atropelou o regimento em nenhum momento e vou provar. E vou provar. Por que eu vou provar? Ele pode chegar e sentar naquela cadeira, se tiver um deputado, ele pode chegar e sentar. Agora ele só pode começar a votar, começar a deliberar quando tiver 257. Ele não fez isso. Ele sentou à mesa. Ponto. Então ele não errou até aí. Segundo ponto. Todas as comissões, inclusive o Conselho de Ética, elas podem funcionar desde que a ordem do dia não comece. A ordem do dia não começou. Portanto, o presidente do Conselho de Ética também não errou.
Então, não adianta aqui agora querer politizar, querer transformar isso aqui numa algazarra para tentar encerrar a sessão, porque a sessão tem 3 critérios para ser encerrado e nenhum deles foi atropelado. Portanto, com justiça, quero dizer que nem o presidente Zé Carlos Araújo, nem o presidente Eduardo Cunha atropelaram o regimento da casa. Acho que a sessão tem que seguir. E outra coisa, eu estou achando muito estranho também. Vamos votar, gente. Calma, eu estou achando muito estranho também. Pessoas que lá atrás namoravam o tempo todo com o presidente, de repente viraram algozes. Eu faço oposição ao presidente desde fevereiro. Agora eu procuro ler o regimento. Eu procuro ser justo. Ele não errou hoje. Ponto. Presidente, para contraditar... Senhor presidente, deputado Molon, eu gostaria de responder. Eu estou sendo completamente democrático para não ter nenhum tipo de problema para eu responder. Vou votar a medida provisória, gente. Perfeito. Eu vou dar a palavra para o Molon, vou dar a palavra para o Manuel Júnior para poder responder. Eu não vou ficar aqui também para a gente ficar politizando. Fala, Molon, e depois fala o deputado Manuel Júnior. Presidente, apenas para esclarecer. Senhor presidente. Deputado André Moura, com a palavra, deputado Molon. Eu gostaria de pedir a palavra a Vossa Excelência. Faz meia hora que estou pedindo aqui. Eu quero... Por favor, só um minutinho, por favor. Gostaria de dar uma resposta. Presidente, apenas... estabelecida. Deputado o artigo Macris. 46 do regimento. O presidente não consegue responder. Mas eu quero dar a Vossa Excelência argumentos para a Vossa Excelência decidir. Deputado Macris, só um minutinho. Ele fala de reunião justamente o artigo 46. Eu quero responder. Então até agora eu não consegui responder. Eu quero, se me permite. Eu estou querendo abrir a palavra justamente para ser democrático, para amanhã ninguém falar. Eu vou dar argumento a Vossa Excelência para Vossa Excelência defender. Eu tenho esse argumento, Vossa Excelência não tem esse argumento ainda. O artigo 46 fala que as comissões reunir-se-ão na sede da Câmara em dias, horas pré-fixados. Muito bem. Eu quero dizer a Vossa Excelência que existe uma questão de ordem, que é a número 49 de 2007, e aí pode ser o embasamento de Vossa Excelência, que diz o seguinte: permite a suspensão da reunião da comissão durante a ordem do dia, com a retomada posterior no mesmo dia. É uma questão de ordem 49 de 2007, já respondida pelo presidente anterior. É o argumento que Vossa Excelência tem para garantir a manutenção da reunião da comissão. Senhor presidente, responder. Artigo 96, eu fui citado pelo presidente do Conselho de Ética e peço a palavra a Vossa Excelência. Pode ser, Molon. Logo após eu passo a Vossa Excelência. A meu ver, presidente, o deputado Silvio Costa, ele foi corretíssimo naquilo que disse. A meu ver, o Conselho de Ética foi regularmente instalado no dia de hoje. Por quê, presidente? Porque o artigo citado para dar a meia hora para o atingimento de quórum, que foi o artigo 79, ele refere-se única e exclusivamente ao plenário. As comissões não têm prazo de meia hora para atingir o quórum, porque se tivessem, nenhuma deliberação quase teria sido tomada nesse ano. Nenhuma comissão tem o prazo de meia hora para atingir o quórum. Esse é o artigo 50. O artigo 50 trata das comissões. Elas são convocadas, instaladas, e tem razão o deputado Silvio Costa, não podem deliberar quando do início da ordem do dia. Não houve deliberação. O presidente do Conselho suspendeu os trabalhos. Terminada a ordem do dia, e reiniciará os trabalhos do Conselho de Ética. São artigos diferentes. Artigo 79, meia hora para atingir o quórum de 51 para o plenário. Artigo 50 para comissões, não há prazo, porque senão a CCJ não aprovou nada esse ano, a Comissão de Educação não aprovou nada, nenhuma comissão, é raríssimo que uma comissão atinja o quórum em meia hora. Por quê? Porque isso não é exigido. Isso trata do plenário. Das comissões trata o artigo 50. Eu acho que com isso a gente esclarece que não houve nenhum atropelo do regimento até agora. De um lado, de outro, não houve nenhum atropelo no regimento. Vamos avançar e depois retoma-se o trabalho do Conselho de Ética. Você respondeu. Eu vou passar para o Manuel e vou responder. Manuel Júnior, presidente. Estou aguardando Vossa Excelência conceder Manuel Júnior com a palavra. Eu fui citado pelo presidente do Conselho de Ética e quero aqui reparar a verdade, usando inclusive aquilo que disse o nobre deputado Molon. O artigo 50 do nosso regimento interno, e logo que o presidente abriu a reunião, eu fiz uma questão de ordem em relação ao artigo 50, diz: os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença de, pelo menos, a metade dos seus membros. Até aí, tudo ok.
ou com qualquer número, se não houver matéria sujeita à deliberação. Já começa a efetivamente mudar, porque o chamamento era para deliberar. Ou se a reunião se destinar a atividades referidas no inciso 3º, a linha A deste artigo, e obedecerão à seguinte ordem, senhor presidente. Inciso 1º, discussão e votação da ata da reunião anterior. Solicitei ao senhor presidente, senhor Zé Carlos, deputado Zé Carlos, que ele encerrasse a reunião ou que ele lesse a ata da reunião anterior e deliberasse sobre a mesma. O presidente atropelou o regimento, manteve a reunião e, obviamente, eu pedi justamente e fiz aqui uma questão de ordem para que essa reunião possa ser anulada em face desse dispositivo regimental que foi simplesmente tratorado. Eu sugeri um encaminhamento, senhor presidente. Bom, todos já fizeram questão de ordem, deputado Manuel Júnior, deputado Rubens, quem mais falou aí? Deputado Molon, inclusive, o que a gente costuma aqui fazer quando se tem acordo, não se teve acordo. Eu vou ler, como Vossa Excelência já colocou, o próprio artigo 70, em relação à previsão da suspensão, já diz: poderá a sessão ser suspensa por conveniência da manutenção da ordem, não se computando o tempo da suspensão no prazo regimental. O próprio artigo 46 também fala no regimento, no seu parágrafo 1º, em relação à reunião. O horário da reunião não pode coincidir com a ordem do dia. Ou seja, estava acontecendo a comissão no mesmo momento que estava acontecendo o plenário. E não pode ter essa coincidência para deliberar. A própria suspensão já está acontecendo. E também no seu artigo 79, no parágrafo 3º, não se verificando o quórum da presença, o presidente guardará durante meia hora que ele se complete, sendo o retardamento deduzido do tempo destinado ao expediente. Se persistir a falta do número, o presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais. Sobre o deputado Rubens, também que colocou, a gente não fez nenhum tipo de acordo. No passado teve, mas não teve nenhum acordo em relação a isso. Vossa Excelência, a minha presidência está fazendo com base do regimento interno. E eu, respondendo isso, eu já vou falar mais uma vez o que eu respondi aqui. Está suspensa a reunião. Está respondido? Obrigado. A suspensa do Conselho. Cancelada a reunião. Está cancelada a reunião. Está cancelada a reunião. Por que não pode? Como aqui, já falei todos aqui regimentamente. Cadê? Artigo 95, parágrafo 2º. Nenhum deputado poderá exercer o prazo de 3 minutos para formular questão de ordem nem falar sobre a mesma mais de uma vez. O assunto está encerrado. Vamos continuar. Vou passar agora para o tempo de líder. Senhor presidente, deputado Alexandre Rosso com a palavra. Senhor presidente. Você não pode fazer isso. Liga o microfone. Senhor presidente. Presidente, por favor, está encerrada. Presidente, o senhor não pode. Senhor presidente, cancelar o Conselho de Ética, portanto. Cancelada. Encerrado. Suspenso. Encerrado. Pensa, o senhor falou suspenso. Cancelada. Vossa Excelência falou cancelada. Encerrado. Pode voltar atrás. Deputado Alexandre Rosso com a palavra. Vossa Excelência está manobrando, senhor presidente. Por que você não recorre? Vossa Excelência recorre. Então vai recorrer. Mas não vai fazer dessa sessão uma sessão de bagunça. Eu acho que eu fui democrático, abri a palavra para todos que pediram questão de ordem. E tem um deputado agora, nesse momento, com a palavra. Por favor, deputado Alexandre Rosso, na tribuna. Respeito, por favor, deputado Alexandre Rosso. Está armando a sessão da bagunça ao obstruir o Conselho de Ética. Senhor presidente. Falou suspensa. Presidente, vamos recorrer dessa decisão. Vossa Excelência falou recorrer. Senhor presidente. Vou passar a presidência agora, depois de respondido. Vou passar a presidência para o presidente Eduardo Cunha e com a palavra o deputado Alexandre Rosso, líder do PSD, que está na tribuna. Rogério Losso. Obrigado. Obrigado. Eu queria, cumprimentando o presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Danilo,
jovem deputado, deputado Roberto Freire, amigo Roberto Freire, deputados André Moura, deputado Molon. Eu queria, com toda humildade, com toda novidade, estando aqui no meu primeiro mandato, eu queria fazer um apelo a vossas excelências. E queria pedir a atenção desse plenário. Ontem nós tivemos a mais exaustiva reunião do Congresso do ano. Em razão de um acúmulo de assuntos e matérias, ontem este plenário foi ocupado de manhã, de tarde e de noite para que pudéssemos votar os assuntos inerentes ao Congresso Nacional. Nós temos hoje uma pauta de votação que precisamos enfrentá-la, deputado Moroni Torga. As questões relativas ao Conselho, ao regimento interno, ao processo legislativo, já foram encaminhadas, deputado Leitão, que tem meu apreço, minha amizade. Essa medida provisória que está na ordem do dia, ela dá mais importante relevância, como todos os temas aqui tratados. Portanto, eu faço esse apelo, não desconsiderando a importância que o tema do Conselho de Ética sugere a todos nós, mas eu faço esse apelo que a gente possa aproveitar esse momento de quórum, aproveitar que praticamente não tivemos sessão da Câmara dos Deputados essa semana, que a gente possa também, além de debater esses assuntos, mas que a gente possa enfrentar, discutir e votar a ordem do dia hoje, para que a gente não transforme este plenário, com toda a legitimidade que todos têm para debater, num campo de guerra, numa politização, num tema difícil a essa casa, mas que no momento certo, na hora certa, todos nós vamos poder nos posicionar. É o apelo que eu faço. E com relação à medida provisória 691, um erro, Espiridião, a mim, governador, a mim, um erro dessa medida, erro de redação, excluiu a unidade da Federação Distrito Federal. O próprio governo reconhece, excluiu por um erro formal de redação. Portanto, gostaríamos que essa casa, até numa votação simbólica, reinserisse o Distrito Federal na condição igualmente de município e Estado. Portanto, faço um apelo a essa casa, no bom senso de que cada um tem com certeza, que a gente possa enfrentar a pauta e depois sim que a gente possa promover, deputado Chico Alencar, deputados que aqui estão, que a gente possa promover o debate com relação ao regimento, ao andamento da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Para falar como líder, deputado André Moura. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu ocupo a tribuna e, de antemão, eu quero aqui deixar claro as duas questões de ordens que nós fizemos. Primeiro, em relação ao artigo 79, de forma muito clara, já tive a oportunidade de fazer a leitura dos 3 expedientes de convocação do presidente do Conselho de Ética, convocando a reunião do Conselho para as 9h30 da manhã. O segundo, em relação ao artigo 70, que é muito claro o regimento. Se o regimento das comissões, ele é omisso, por analogia, senhor presidente, deputado Philippe Bournier, obviamente que se segue o regimento da casa. E, aberta a ordem do dia, a reunião do Conselho, elas têm que estar encerrada. Mas eu faço aqui, deputado Philippe Bournier, aqui uma outra questão de ordem, não é, que eu faço aqui a Vossa Excelência e peço aqui a Vossa Excelência o deferimento. Que Vossa Excelência já disse que a reunião do Conselho de Ética, ela foi encerrada. Se ela foi encerrada, e foi encerrada a partir das 9h30 da manhã, por falta de quórum, se ela foi encerrada, todos os seus atos e tudo que ali foi discutido, portanto, está nulo. Então, eu quero aqui fazer a questão de ordem a Vossa Excelência e pedir o deferimento de Vossa Excelência, que, obedecendo o regimento da casa,
respeitando o regimento para não feri-lo, para que nós possamos ter a certeza, e é o que nós queremos, que o Conselho de Ética tenha o seu trâmite normal, que o Conselho de Ética possa, sem assodamento e, acima de tudo, respeitando o regimento da Casa, ele poder deliberar a questão que está sendo discutida. Portanto, deputado Felipe Burnier, eu peço aqui e faço a questão de ordem, o deferimento de Vossa Excelência, para que declare, portanto, nulo todos os atos após as 9h30, por falta do cumprimento do regimento, porque não tínhamos, portanto, quórum para iniciar o trabalho do Conselho de Ética conforme o regimento. Também, como disse aqui a questão de ordem, deputado Manuel Júnior, não tínhamos ata e, portanto, não foi feita a leitura e não podia ser feita a dispensa de leitura, já que não existia ata. Então, portanto, eu peço aqui o deferimento de Vossa Excelência que declare nulo todos os atos da reunião do Conselho de Ética do dia de hoje, quarta-feira, de 19/12/2015, a partir das 9h30, e como eu tenho tempo de líder, eu vou aguardar ainda a resposta da minha questão de deferimento por parte de Vossa Excelência. Já foi decidido e declarado, Vossa Excelência. Já respondi isso, inclusive a sessão foi anulada porque ela não aconteceu. Eu acho que esse assunto a gente já baixa por aqui e não tem que responder. Então está nulo todos os atos. Está anulada porque ela não aconteceu. Então está nulo todos os atos. Está nulo. Meu deferimento, então agradeço. Portanto, nulo todos os atos, porque não existiu, portanto, a reunião do Conselho de Ética. Muito obrigado e parabenizar Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Damião Feliciano para falar pela liderança do Partido Democrático Trabalhista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a cada dia que passa, as dificuldades aumentam, a opinião pública acompanhando o dia a dia dos trabalhos da Câmara, o presidente da Casa denunciado perante o Conselho de Ética. E lá todos nós defendemos o seu amplo direito à defesa, indicado pelo presidente do Conselho de Ética, o relator Fausto Pinato, cumpriu com o seu papel antes do prazo estabelecido, exatamente para dizer à opinião pública da sua decisão a respeito da admissibilidade do processo. O que se viu de ontem para hoje, quando o presidente tentava marcar a reunião, foi o total cerceamento do Conselho de Ética em se reunir para lá deliberar sobre o relatório do deputado Pinato, que nós apoiamos enquanto relatório, porque é de admissibilidade, não é de culpabilidade, não é de punibilidade. Se esse parecer de admissibilidade lá hoje fosse acatado, a partir daí começaria o prazo da defesa daquele que lá foi denunciado por vários partidos e deputados perante o Conselho de Ética. De ontem para hoje, tentou-se de todas as formas possíveis e impossíveis, como se estivesse dentro de uma grande organização para tentar barrar esta reunião. A começar da sala de trabalho de uma reunião que há 15 dias já estava programada. Até isso. Hoje, quando começa a reunião, e ao começar a reunião, houve o total impedimento para que lá não funcionasse. Ora, a pergunta que eu faço é a seguinte, simples. Se o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não tem culpa daquilo que lá está escrito contra ele, ele deveria dar agilidade ao processo para se defender e provar que não tem nada contra ele. Se está fazendo assim, se está agindo desta forma, é porque a culpa é muito grande e muito grave. Daí, senhor presidente, ele perguntar aqui perante a nação brasileira quais as condições que o deputado Eduardo Cunha, a partir de hoje, tem para continuar presidindo esta casa. Nenhuma condição. Se de fato ele fosse se defender, teria se afastado para se defender.
e não contaminar as decisões da Casa, que está sendo aparelhada de todas as formas para impedir que o Conselho de Ética tome uma decisão. Delibere sobre o processo. Nós estamos aqui a dizer isto em nome de todos aqueles que querem a Casa funcionando sem nenhum tipo de suspeição. Nenhuma suspeição a qualquer parlamentar. E não é essa a nossa função. Acontece que o Conselho de Ética, presidido por José Carlos, o relator Fausto Pinato, ambos estão lá dando cumprimento à sua função e à sua missão de presidentes e relatores de um processo. É assim que deve se proceder. Por isso viemos dizer aqui a todos aqueles nosso apoio ao presidente do Conselho de Ética, ao relator e, sobretudo, dizer o presidente Eduardo Cunha perdeu as condições de presidir esta Casa. Para falar, nós queríamos pedir, o PMDB já encaminhou o encerramento da discussão, pedir que o deputado Lelo Coimbra pudesse encaminhar a leitura do relatório. Que ainda não cabe o encerramento da discussão, porque não tem 3 oradores de cada lado. Pode mandar o requerimento assim que cumprir. Deputado Lelo Coimbra é um dos inscritos, né? Próximo orador. Nilson Leitão como líder. Seguida, deputado Mendes. Senhor presidente, senhores deputados, essa manhã, início de tarde de quinta-feira, está acontecendo algo que constrange todo o Congresso, todo o plenário, mas também toda a bancada do PSDB. Nós não precisamos aqui entrar no mérito da questão do regimento interno ou da nossa Constituição, mas nós queremos falar aqui de política, que talvez seja isso ou o caminho tomado que criou todo esse constrangimento na manhã de hoje. Obviamente, a imprensa nacional e muitos brasileiros estão atentos, esperando hoje a instalação da Comissão de Ética. Até porque trata-se de uma figura importante da República Brasileira, chefe de um poder. Mas isso já é um caso que já está instalado. A Comissão de Ética já existe. Ela já está com o processo em mãos. E ela deveria apenas discorrer de forma natural no dia de hoje. Não ocorreu. Não ocorreu devido ao início precoce de uma sessão de ordem do dia que começou mais cedo do que o normal. Eu também estava relatando uma CPI e fui surpreendido com o horário da ordem do dia. Também poderia ser normal. Nós poderíamos ter uma sessão normal de quinta-feira, como tem sido as últimas, encerrando às 12 horas, ou no máximo às 14 ou às 15, mas já anunciado encerrar às 18 horas. O que se escuta dentro do plenário, o que parece que se sente, é que há sim um sentimento para que não haja hoje a reunião do Conselho de Ética. O presidente do Conselho de Ética vai ao microfone e diz que quer apenas abrir o relatório, mas que fosse para votar, esse não é o problema maior ou menor, vai ocorrer isso hoje ou semana que vem, de todo jeito ocorrerá. O que nós não podemos conceber e que nós não compreendemos e não concordamos é que tenha uma sessão ordinária, estranha às demais dos últimos dias, com a impressão de que isso é para atrapalhar o Conselho de Ética. Se isso for verdade, ou se isso for mentira, já pouco importa, porque é isso que parece, é isso que ficou parecendo diante das circunstâncias e das atitudes tomadas. Eu não sou e nem tenho a capacidade de fazer pré-julgamento em nada, e nem gostaria de fazer, mas eu quero fazer um apelo ao presidente dessa casa, ao presidente Eduardo Cunha, que encerre essa sessão. O que está nos burburinhos da imprensa aqui nos corredores, o que está dentro do plenário,
com os deputados que têm simpatia pelo presidente e aqueles que já nem tanto. O assunto é o mesmo, que essa sessão está sendo forjada. O melhor caminho para que possa ter a lisura desse Congresso cada dia mais, para que possa ter a tranquilidade que se encerre essa sessão e não vote mais nada. Porque se assim for insistido, automaticamente nós, do PSDB, nós, com certeza de outros partidos que também falarão, entrará em obstrução para que não dê continuidade a essa sessão. Essa sessão não pode ser terminada com a votação com a impressão de que foi usada como moeda de troca ou como proteção. Nós queremos que simplesmente a ética, a moral, mas acima de tudo, a transparência nessa sessão, ela possa ser soberana. Então eu rogo ao presidente da Casa que encerre essa sessão diante de todos os pedidos que foram feitos antes. Exatamente porque não há condição de continuar essa sessão. Não há condição para se votar nada. Porque não pode transparecer que houve essa barganha. Que houve isso, mesmo que não houvesse, mesmo que não tivesse tido a impressão que vai sair daqui, os rodapés da nossa imprensa, os comentários nas entrelinhas e mais o motivo para puxar a moral e a popularidade desse Congresso para baixo mais um pouco. A minha fala é muito sucinta, senhor presidente, de que, de fato, o constrangimento de hoje, talvez sem intenção, talvez com intenção, ele aconteceu, ele ocorreu. O encerramento dessa sessão, e após isso, o que o Conselho de Ética vai fazer, que na minha opinião, ele tem que continuar, ele tem a validade de suspender, como nós suspendemos, a nossa CPI está suspensa, tantas comissões especiais que suspende e depois volta, que ela pode voltar sim, seja para ler o relatório, seja para encerrar, seja para votar, que ela possa ter a sua soberania na sua presidência de quem o comanda como presidente. O PSDB não continuará nessa sessão. O PSDB vai entrar em obstrução em caso de continuidade dessa sessão, depois das falas dos líderes, que nós vamos respeitar todas as falas. Mas se iniciar encaminhamento de votação, o PSDB estará em obstrução. Senhor presidente, para falar como líder... Senhor presidente, só um minuto, senhor presidente. O PSDB não pode ditar o regime da casa. É só um minuto, senhor presidente. O PSDB está em obstrução, nós respeitamos a obstrução, mas nós queremos votar a medida provisória. Nós queremos votar em MP. Senhor presidente, eu queria fazer uma proposta. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma proposta aqui ao deputado Nilson Leitão, que fez um pronunciamento. Nós, senhor presidente, tomamos o tempo da sessão de hoje com essa discussão da questão do Conselho de Ética. O deputado Filipe Burnier, enquanto presidente da sessão, em exercício, ele já aqui deliberou a questão. Queria aqui fazer um apelo. Essa semana nós tivemos a semana de 2 noites de Congresso Nacional. Nós temos uma pauta a cumprir que a sociedade brasileira guarda com muita expectativa. Então eu gostaria de propor um acordo aqui ao PSDB e, obviamente, a todos os outros partidos, que a gente possa votar a medida provisória que está na pauta 691 e depois Vossa Excelência, de comum acordo com todos, encerrar a sessão e aí dar o tempo necessário para que a gente possa voltar à normalidade do trabalho nas comissões. A gente vota só a 691 para também não deliberar nada durante essa semana, que é uma boa acordo, uma questão tranquila, e depois a gente encerra a sessão, presidente. Eu peço também esse apoio a Vossa Excelência para que a gente possa voltar aos trabalhos normais da Casa nas comissões. Deputado Mendonça Filho, inscrito como líder, tem a preferência na palavra. O PMDB concorda com o acordo proposto pelo deputado. Presidente, nós temos uma proposta de acordo para votar em MP. Concorda com o acordo, presidente? Tem condição de votar em MP em acordo. Nós vamos, só para falar. Vossa Excelência quer falar, deputado Zé Carlos? Só para não... Deputado, presidente, após a palavra do deputado Mendonça Filho, pedi a Vossa Excelência que passasse a presidência para o deputado vice-presidente da Casa, que cancelou a sessão do Conselho de Ética, para que eu faça uma questão de ordem a ele e invoque o artigo... a questão a Excelência pode fazer, eu não responderei. Depois, em outro momento, na presidência, ele fala. Logo após deputado Mendonça Filho com a palavra. Pois não. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu não estava programado para falar na manhã de hoje. Mas, na condição de líder de um partido importante na Casa,
eu creio que não é próprio, num momento como esse, me omitir diante dos fatos que foram noticiados ao longo desta manhã. Fatos importantes e graves. E eu pediria ao presidente Eduardo Cunha e ao deputado Felipe Bourdieu, que presidiu essa sessão, que reavaliassem a decisão tomada com relação ao cancelamento da reunião do Conselho de Ética na manhã de hoje. Porque os rumores e comentários no plenário da Casa são muito negativos e colocam claramente que o plenário, que é o órgão máximo de deliberação da Casa, está sendo instrumentalizado para inviabilizar o processo de apuração que existe envolvendo o nome do presidente da Casa, Eduardo Cunha, no âmbito do Conselho de Ética. E é evidentemente que a gente não pode, de forma alguma, respaldar essa posição. Os atos ali praticados, e nós temos conhecimento e história regimental do funcionamento da Casa, todos nós sabemos que toda vez que a ordem do dia se inicia e há uma reunião numa comissão especial ou uma comissão permanente da Casa, há suspensão dos trabalhos. E não simplesmente o que ocorreu hoje, o cancelamento da reunião do Conselho de Ética, que para mim é uma aberração, é algo antirregimental, é algo que mostra uma linha de conduta absolutamente equivocada por parte da presidência dessa Casa. Então eu apelo ao presidente Eduardo Cunha que reveja essa posição, se não diretamente através de quem presidiu, nas suas ausências momentâneas, a presidência desta Casa. Essa Casa não pode ser ainda mais exposta do que já foi. Ela está numa posição constrangedora. Esse é o comentário geral de todos os parlamentares. E acima de qualquer parlamentar que compõe essa Casa Legislativa, há a instituição Poder Legislativo, Câmara Federal, que tem uma história, que tem um papel constitucional na República. E a gente não pode ter uma instituição como a nossa, com a história que tem ela, com os fundamentos democráticos, sendo ainda mais desmoralizada diante da opinião pública. Então, eu peço ao presidente da Casa e apelo ao deputado Felipe Bourdieu que reavaliem essa decisão. Do contrário, submeta a decisão ao plenário da Câmara dos Deputados. A indicação de orientação de bancada na manhã de hoje será no sentido de que a gente obstrua a pauta, a medida provisória que está aqui na pauta de hoje. Qualquer outra matéria não pode ser deliberada no dia de hoje. Eu acho que é o caminho que deve ser adotado. E mais do que isso, eu acho que é importante os parlamentares do Partido dos Trabalhadores se pronunciarem com relação às denúncias, às informações que estão postas nos jornais de hoje, porque eu, pessoalmente, fui muito cobrado, e a minha bancada muito cobrada, sobre os procedimentos adotados com relação ao processo de investigação envolvendo o nome do presidente Eduardo Cunha. E sempre afirmei que não iria blindá-lo nem condená-lo antecipadamente. O cumprimento da nossa responsabilidade dentro do Conselho de Ética se deu hoje através do deputado Paulo Aze e do deputado Onyx Lorenzoni. E o que é que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores? O que é que tem a oferecer em termos de resposta diante da informação que está hoje na Folha de São Paulo? Qual é a posição? Eles que estavam tão bravos, tão contundentes, tão direcionados a partir da figura do presidente Eduardo Cunha, mudaram de posição? Houve algo? Tem fundamento nas denúncias? Eu espero e aguardo um pronunciamento de Vossas Excelências. E para finalizar, apelo finalmente ao presidente Eduardo. Para finalizar, apelo finalmente ao deputado Eduardo Cunha e ao deputado Felipe Bourdieu. Reavalie essa decisão. Essa decisão coloca a Casa numa má posição.
Eu quero respaldar o trabalho do deputado Zé Carlos Araújo para que ele conduza tudo aquilo que diz respeito ao Conselho de Ética com equilíbrio, com isenção, com responsabilidade, oferecendo aquilo que a opinião pública deseja, justiça. Não quero algo que seja para atropelar quem quer que seja, nem tampouco para blindar quem quer que seja. Essa é a nossa missão e é o que eu defendo aqui da tribuna da Câmara Federal. Deputado Zé Carlos Araújo. Senhor presidente, essa questão de ordem, tentei fazer antes, mas meu microfone foi cortado e os líderes sucederam na palavra. Quero dizer o seguinte, no artigo 7, no parágrafo 7, diz o seguinte, o deputado que quiser comentar, criticar, no artigo 9, artigo 95, parágrafo 9. O deputado que quiser, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão da presidência para o plenário, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que terá o prazo máximo de 3 sessões para se pronunciar. Diz o seguinte também, na hipótese do parágrafo anterior, o deputado, com apoio de 1/3 dos presentes, poderá requerer que o plenário decida de imediato sobre o efeito suspensivo ao recurso. Peço suspensão ao recurso da decisão tomada pelo Burnier, o deputado Burnier, que cancelou a sessão do Conselho de Ética, coisa que, ao meu ver, salvo o melhor juízo, não tinha competência para tal. A mesa não tem competência para cancelar uma sessão do Conselho de Ética. Ela pode, se infringindo qualquer artigo, ela pode suspender a partir do momento, mas cancelar ele não pode. Ele pode cancelar as decisões que por acaso tivesse tomado. Nenhuma decisão foi tomada no Conselho de Ética no dia de hoje, senhor presidente. Era apenas, como disse, para ouvir o advogado e passar a defesa para o relator. Portanto, eu peço ao apoio dos senhores deputados do plenário ao meu recurso de suspender a decisão tomada por Felipe Burnier em cancelar a sessão da Comissão do Conselho de Ética dessa manhã, senhor presidente. Deputado, o PSDB apoia o O Democratas apoia e respalda o recurso. A matéria já está. A matéria é preclusa, já foi decidida o seu tempo. A decisão foi proferida pelo presidente. O momento de recorrer, isso é naquele momento. Infelizmente, não posso receber como questão de ordem por Vossa Excelência. Para falar, deputado Lelo Coimbra. Deputado Lelo Coimbra. Deputado Lelo Coimbra, por favor. Deputado Lelo Coimbra. A posição da O microfone estava cortado quando eu tentei recorrer, presidente. Não dá, senhor presidente. Mas estava cortado. Deputado Lelo Coimbra. Não pode. Posição Deputado Lelo Coimbra com a palavra. Senhoras e senhores deputados. Presidente, o microfone estava cortado quando eu fiz o recurso. Cancelaram, cessaram o meu direito de falar e fazer o recurso. Por isso não foi certamente escutar Vossa Excelência. Isso é autoritarismo, arbitrar sua decisão. Nós fizemos o recurso aqui no microfone, mas o presidente não cortou a minha fala e me respeitou na minha prerrogativa de deputado. Isso é inaceitável. Fiz na hora que foi feita a decisão aqui do presidente. É arbitrário a sua decisão nesse tempo, presidente. O PPS vai se ausentar no plenário. O PPS vai se ausentar no plenário. Porque o Eduardo Cunha não tem mais condições de presidir esta casa. Quem é Vossa Excelência, deputado Rubens Bueno, para dizer quem tem condições de presidir a casa? A ordem aqui, presidente. Está com o deputado Lelo Coimbra a palavra. Palavra como líder. Tem uma ordem. Senhor presidente,
Deputado Lelo Coimbra com a palavra, por gentileza. Eu peço na sequência a palavra. Presidente, como líder, eu apelo a Vossa Excelência. Eu peço respeito. Eu peço a Vossa Excelência. Agora tem que ser tudo público, senão eu não vou agir, eu não vou decidir sobre esse tema. Além de não decidir sobre esse tema, eu não vou fugir do regimento. Presidente, eu não acolhi, não recebi como questão. Me ouça, um minuto. Falar como líder. Presidente, ele não está habilitando qualquer capacidade de diálogo. Presidente, em nome da preservação do Poder Legislativo, Vossa Excelência, encerra essa sessão. É o melhor que acontece. Não há clima para o relator fazer a leitura do relatório hoje. Vamos. Vossas Excelência tem todos os instrumentos para poder obstruir, como já falou, para poder não votar. Isso faz parte do processo legislativo. Agora eu tenho que dar cumprimento. É uma capacidade de diálogo. Não é confronto. Nós queremos Eu não estou confrontando. Terá confronto. Por favor, a palavra está com o deputado Lelo Coimbra. Em seguida, eu suscito os líderes que estão lá. Deputado Lelo Coimbra, por gentileza. Não tem orador está na tribuna. Orador está na tribuna. O presidente não tem capacidade de ter reunião por gentileza. Numa situação como essa. Por gentileza, deputado Lelo Coimbra. Presidente. Deputado Lelo Coimbra. Pois não, presidente. Senhoras e senhores deputados. Eu não posso mudar a decisão, eu não vou mudar. Foi designado como relator da medida provisória 691, que trata da venda de imóveis da União para o Brasil. Dentre esses imóveis, há os imóveis comuns de um modo geral da União e há os imóveis denominados terrenos de marinha. Os imóveis denominados terrenos de marinha têm uma especial atenção, porque eles representam fruto e momentos de luta nesse Brasil afora, envolvendo 17 unidades da Federação. Essas 17 unidades da Federação envolvem em algumas cidades, como é o caso da minha, em Vitória, como é o caso de Florianópolis, Peridiam a mim, como é o caso de Belém do Pará, com todo respeito ao deputado como é o caso de algumas do Rio de Janeiro, como é o caso de várias cidades, envolvem conflitos importantes e que esperam dessa casa, da Câmara Federal, do Senado da República, requerem soluções há vários anos. Nós temos diversas iniciativas de deputados e de senadores, expressas sobre a forma de lei ou expressas sobre a forma de emenda constitucional. A mais antiga que transita nesta casa é uma emenda constitucional do então senador Marco Maciel, de 1988. Essa emenda tramita, nós temos 19 emendas constitucionais nesta casa e no Senado, e nós temos, além dela, também 19 projetos de leis e 5 emendas constitucionais. E ao longo desse período, todas essas iniciativas expressam a luta nos diversos estados, a luta nos diversos municípios em defesa da extinção da taxa de marinha. Em extinção da taxa de marinha. Nesse sentido, nós entendemos que a luta pela extinção da taxa de terreno de marinha é o nosso centro da atenção, tem sido o nosso centro da atenção e tem sido a central, a principal manifestação de cada cidadão e cidadã deste Brasil, nos 17 estados brasileiros, nas diversas capitais, nas diversas cidades, que desejam se livrar dessa sua condição de inquilino, de usuário, de inquilino forçado do que se convencionou chamar da grande imobiliária do Brasil, que é a imobiliária da República, a imobiliária da União, nos terrenos que são ocupados por esses cidadãos, por essas cidadãs, pelas famílias
que há várias gerações ocupam terrenos que se sentem, se colocam e se apresentam como de sua propriedade, mas que no fundo são imóveis, são terrenos que são locados da União, mas culturalmente, politicamente, do ponto de vista da cultura do país, elas são consideradas e as pessoas se sentem legitimamente como proprietárias daqueles imóveis, daqueles terrenos. Nesse sentido, essa luta não é nova, essa luta é antiga. Por diversos motivos, trabalhamos a extinção. A emenda constitucional de número 46, que foi aprovada nessa Casa e no Senado em 2005, ela conseguiu fazer com que os terrenos de marinha, as ilhas costeiras, que fossem sede de município, elas pudessem estar sendo consideradas, sendo sede de município e capitais, elas pudessem estar sendo consideradas como isentas as suas populações do pagamento da taxa de marinha. E nesse sentido, ao serem feitas as avaliações e os debates, foi entendido que a ilha deveria ser considerada como a ilha original, e não aquela ilha que é acrescida de terrenos que são aterrados. Portanto, a ilha original e os seus acrescidos foram debatidos como diferentes, a ilha no seu centro e a ilha dos seus acrescidos. E esse texto constitucional, ele foi submetido ao debate jurídico. E, nesse sentido, a União entendeu que só caberia a isenção, só caberia a eliminação desse compromisso com a taxa de marinha aqueles que morassem, aqueles que habitassem no chamado núcleo dessas ilhas, que são as ilhas de Vitória, a ilha de São Luís do Maranhão, a ilha de Florianópolis, a ilha de Marajó. Várias ilhas do Recife. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. A palavra ainda está com o deputado Lelo. Senhor presidente, eu faço um apelo a Vossa Excelência, com muito respeito, que Vossa Excelência, que este plenário, neste momento, com o acompanhamento do povo brasileiro, da imprensa, que Vossa Excelência, o encaminhamento que faço é que reavalie a decisão do meu colega amigo, o deputado Felipe Bournier, que cancelou a sessão do Conselho de Ética. O deputado José Carlos Araújo, aqui deste microfone, ele concorda em cancelar a reunião, desde que Vossa Excelência também, acho que esta aqui, volte atrás, que retome, que encerre essa sessão, retome o Conselho de Ética e aqui deste local derrube efeito suspensivo e que Zé Carlos Araújo vai dar por encerrada a sessão do Conselho de Ética dessa tribuna. Não! Senhor presidente. Espera aí. Não é isso não. É o que eu estou submetendo ao presidente, escutando o deputado Zé Carlos Araújo. A presidência não tem o poder nem a prerrogativa de cancelar nenhuma comissão do Conselho de Ética. Não, mas tem nenhuma comissão. Rodernei, não pode, não. Meu encaminhamento tem que revogar a decisão para revogar a decisão, senão será impossível a continuidade. O presidente do Conselho de Ética aqui se manifesta encerrando daqui o Conselho. Não, foi este o encontro. Não é encerrando a sessão. Deputado Rosso, o que tem que ser feito é o seguinte: suspender a sessão do plenário da Câmara, encerrar a sessão do plenário da Câmara dos Deputados e devolver e cancelar o cancelamento que foi feito indevidamente com relação ao Conselho de Ética, e o Conselho de Ética tem autonomia para tomar todas as medidas de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados. Não cabe interferência da mesa diretora da Câmara dos Deputados nos trabalhos
do Conselho de Ética. Então, encerrar e ele toma as iniciativas que forem regimentais, constitucionais e legais. Eu tenho uma reclamação, presidente. Pela ordem, presidente. Pelo artigo 96, Vossa Excelência permitir. Pela ordem aqui. Eu entendo que nós estamos chegando a uma situação de impasse, o que não é bom. Vamos tentar resolver o impasse. Não é bom para a Câmara dos Deputados, não é bom para o Poder Legislativo. A ordem legal não tem que ser cumprida. A Constituição é clara quando diz que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Isso aí. Então, o Conselho de Ética, para encerrar, penso eu, essa discussão que está ficando improdutiva, vai virar um alarido e nada vai acontecer de positivo para a população. Esse parecer não vai ser votado, as coisas não acontecerão. Eu entendo que cabe a reclamação, inclusive, contra o Conselho de Ética, que deveria estar agora reunido sem atender a ordem ilegal de suspensão dos seus trabalhos ou de encerramento dos seus trabalhos. E se precisar, vamos todos que não somos, inclusive do Conselho, à reunião do Conselho. Vamos para lá. Mas não vamos permitir que a ordem ilegal determine a suspensão ou o encerramento da sessão do Conselho. Cancelamento. Me socorre aqui o deputado Paulo-Ernei. Então, vamos para o Conselho de Ética. Que o presidente do Conselho assuma a presidência, declare aberta a sessão. Reaberta. E as discussões do direito interno, do regimento, que prossigam paralelamente. Quem quiser arguir a nulidade da reunião do Conselho, que o faça. Mas vamos seguir o devido processo, com o direito de todas as partes respeitado. O alarido não vai nos conduzir a qualquer outra coisa que não a nossa satisfação pessoal. Eu peço ao deputado Zé Carlos Araújo que volte à sala do Conselho, declare aberta a sessão, peço que os deputados compareçam e nós que não somos do Conselho, vamos para lá. Quanto ao encerramento dessa sessão, existem os instrumentos regimentais. E aí, o presidente já respondeu isso também ali. Nós temos que, nessa hora, buscar uma linha de cumprimento do regimento. Vamos encaminhar a oradores inscritos, Mas Miro, deputado, obviamente que a reclamação de Vossa Excelência, ela não tem o conteúdo de modificação e efetivamente... Desculpa, deputada, eu estou respondendo... Eu os convido, eu os apelo, vamos ao Conselho de Ética, para que o Conselho de Ética reabra suas atividades. Plenário 9 é o plenário da Câmara. Isso é uma vergonha. Plenário 9. Isso é uma vergonha. Senhor presidente, vamos deixar a leitura do relatório. Deputado Zé Carlos Araújo. Presidente, eu quero falar também. Eu tenho líderes inscritos. Não é em números, eu pedi como faz tempo. Longe de mim pensar em ter levantado toda essa polêmica. Não longe de mim. Quero dizer ao deputado Miro Teixeira que agradeço, mas, deputado Miro Teixeira, eu quando tomei a decisão de suspender a sessão do Conselho de Ética e voltei ao plenário, foi porque eu tinha começado a ordem do dia e eu não podia deliberar absolutamente nada. Suspendi. Surpreso fiquei ao chegar aqui e o deputado Felipe Fournier autoritariamente cancelou a sessão do Conselho de Ética, coisa que, ao meu ver, ele não tem autoridade para tal. Não tem mesmo. O Conselho de Ética é um órgão independente. E quando fizemos no passado a reforma do Conselho, nós demos mandato para que não pudéssemos sofrer as intempéries dos líderes dos seus partidos, trocar a qualquer tempo e a qualquer momento. Por isso nós quisemos dar autonomia ao Conselho. Não podia Vossa Excelência cancelar a nossa, podia anular os atos... Não pode anular atos, não a sessão. Cometidos durante... Então vamos reunir o Conselho. Dia. Mas eu tinha que... A hora do dia tinha começado, eu tinha que suspendi.
Eu não quero, presidente, criar este problema para essa casa. Essa casa não pode se agachar. Eu não posso. Ordem superior é dada e nós temos que cumprir. Mas mesmo que a ordem fosse errada, mas Vossa Excelência não tem autoridade, não é superior ao Conselho de Ética. Eu não queria fazer isso. Eu tomei a deliberação, disse no microfone que aquela sessão era única e exclusivamente para receber a defesa do deputado pelo advogado e defender o relator do processo. Não tinha nenhuma intenção de prosseguir, não precisava ter feito o que foi feito. Quero pedir a Vossa Excelência que revogue o ato de Vossa Excelência. Eu já recebi diversos apelos dos deputados dessa casa que não querem ficar aqui até mais tarde. Agora, é decisão do Conselho continuar ou não. Eu acho que se eu voltar, se Vossa Excelência revogar o ato de Vossa Excelência, é lógico que eu abrirei a sessão, farei um apelo ao Conselho que não há clima para continuarmos a sessão. Mas isso é uma decisão do Conselho de Ética. É a decisão do presidente do Conselho de Ética. Por isso, respeito ao Conselho de Ética. Eu pedi tempestivamente, quis fazer a questão de ordem, tempestivamente ao presidente, não foi possível, porque o meu microfone foi cortado e o presidente concedeu a palavra a sucessivos líderes que queriam falar. Não foi possível, eu pedi tempestivamente. Por isso, nesse momento, senhor presidente Eduardo Cunha, peço ao deputado Burnier que revogue a sua decisão, porque reconsidere sua decisão, que eu não quero ser o causador e fazer com que todos esses deputados que aqui estão vão para o Conselho de Ética, eu tenho que reabrir, e o farei, se Vossa Excelência não fizer, eu farei, porque sanção nenhuma o senhor pode imputar a este deputado ao Conselho de Ética. Portanto, deputado Burnier, um apelo pela amizade que nós temos, pelo nosso partido. Vossa Excelência vai ficar engrandecido se tomar a decisão de revogar ao que foi feito há poucos instantes atrás. Portanto, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que nós possamos elevar o nome dessa casa. Essa casa não pode ficar enxovalhada com decisões deste... Senhor presidente, eu quero agregar uma questão aqui. Com toda a serenidade, porque o momento exige serenidade, mas acima de tudo, respeito às instâncias da casa. Prorroga a presente sessão por uma hora. O Conselho de Ética não é uma comissão qualquer. O Conselho de Ética tem mandato e está acima dos trabalhos ordinários da casa. Vossa Excelência é diretamente envolvido na questão que o Conselho de Ética discute. Não pode orientar alguém da mesa a cancelar uma sessão que Vossa Excelência está diretamente envolvido. Não é bom nem para casa, nem para a sua própria preservação. Eu quero dizer o seguinte, ou a gente retoma esse Conselho de Ética ou ninguém fica nesse plenário. Nós vamos sair, deslegitimar essa sessão e vamos para o Conselho de Ética, sustentar a abertura dos trabalhos para que o debate seja feito. Pode ser Vossa Excelência, pode ser qualquer um. Não há que se interromper por um interesse direto do presidente da casa. Isso não é possível de aceitar. Deputada, então, ou se retoma o Conselho de Ética, a sessão vai perder o seu quórum, porque todos nós vamos para lá apoiar o Conselho de Ética. Deputada, eu passei a presidência para não decidir sobre esse tema, porque não era cabível a minha decisão e não vou tomar decisão sobre esse tema. Então vai, passa de volta para ele. Então, senhor presidente, é impossível continuar uma sessão com essa questão. Senhor presidente. Desculpe. Senhor presidente. Presidente, é importante, eu gostaria de falar. Senhor presidente, deputada eu gostaria de falar. As decisões tomadas em questão de ordem nessa casa têm implicações sobre as atividades da casa como um todo. Quando se você questiona, eu não a respondi apenas por se tratar da contestação ao próprio Conselho de Ética. Porém, qualquer decisão que possa ser contra o regimento vai influenciar as atividades do dia a dia de todos dessa casa e a decisão não pode ser contra o regimento em nenhum momento. A decisão
que o deputado, no exercício da presidência, tomou, calcado no dispositivo regimental, ele não pode ser apagado. Mas não foi de acordo com o regimento, presidente. Por favor, presidente, não foi contrário ao de acordo com o regimento. Deixa ele falar, pô, pera aí. Por gentileza, eu poderia acabar. Eu posso efetivamente, deputado Felipe Burnier, se quiser assumir a presidência, se quiser revogar a questão que ele deu, é um direito que ele pode ter no exercício momentâneo da presidência. Mas questão de ordem formulada sobre outro assunto, que não seja sobre o Conselho de Ética, tratado no tema e na forma e no artigo que está tratado, terá decisão como já teve, semelhante a essa. Ou seja, não dá para ter particularidades de decisões ao arrepio. Suspendeu por gentileza, deputado. Há várias questões de ordem precedentes e o Conselho é uma comissão como outra comissão qualquer e se submete ao regimento, a sua peculiaridade de atuação. O fato de você ter... eles suspenderam, por gentileza, eu estou falando. De acordo com o regimento. Por gentileza. Eles suspenderam, não estavam votando. O regimento, como decidido pelo presidente, não cabe suspensão, a não ser para o controle e manutenção da ordem, salvo acordo. Então, eu já decidi isso aqui em outras questões de ordem formuladas com outros deputados. Então, não há para a gente ter aqui, não há para se ter decisão de questão de ordem que tenha um interesse político momentâneo, salvo por acordo. Por acordo, tudo é possível ser feito. Senhor presidente. Desde que seja por acordo. Em decisão de questão de ordem, que tem implicação. Por gentileza, eu estou com a palavra. O que a bancada do PT pensa? Presidente. Por gentileza, eu estou com a palavra para concluir o pensamento. Decisão que tem implicação em matérias que ora pode ser do interesse da oposição e ora do interesse do governo, ora do interesse A e ora do interesse B, não pode ser decididas de acordo com o clima político de cada momento e sim somente dentro do regimento. Mas é o que foi feito. E o recurso à CCJ, o recurso à CCJ, ele foi de qualquer forma admitido. Então, a CCJ irá dirimir. E com isso ganha tempo, protesta, armação e golpe. Presidente Eduardo Cunha. Tudo é armação e golpe. Quem tem dignidade não tem que ficar nessa sessão. Sinceramente. Uma questão de ordem. Aí é demais. Questão de ordem, artigo 17. Muito sério. Dílio aparece. Artigo 17, questão de ordem. Questão de ordem, artigo 17. Eu vou apenas receber e não vou responder nenhuma questão sobre o tema. Então, olha, vai manter tudo como está. A gente vai ter Eduardo Cunha. Decidir agora. Cúmplice. Presidente, questão de ordem, artigo 17. Pois não, eu escuto a questão da palavra. Presidente Eduardo Cunha, garante a palavra, deputada Mara, por favor. A questão de ordem. Presidente Mara está tentando falar. Por gentileza. Presidente, eu pedi questão de ordem a Vossa Excelência, presidente. Solon, deixa a Mara falar aqui, por favor. Presidente, eu sou a deputada aqui que mais dificuldade tem para chegar nas sessões da Câmara. Eu sou a deputada aqui que com certeza mais se esforça para chegar aqui, para estar aqui. Eu sou uma deputada, presidente, que procuro dar exemplo. Eu procuro dar exemplo de ética. Eu procuro dar exemplo de superação. Eu procuro dar exemplo de moral. Muitas vezes, senhor presidente, eu fico ali, tremendo de frio. E mesmo não tendo desconto do meu salário por estar na mesa, eu fico na sessão, porque eu acho que eu tenho que dar exemplo para os brasileiros. Senhor presidente, eu sei que o senhor nutre admiração por mim. Eu gosto do senhor, mas gostar do senhor não me fez ficar decepcionada. Gostar do senhor não me fez perceber que o senhor nos chama de imbecis, muitas vezes. Eu peço para o senhor tem que dar exemplo. O senhor não está mais dando exemplo. O senhor está perdendo a cada dia a legitimidade de presidir. Eu convido todos os deputados a saírem dessa sessão. Porque o que o Felipe Burnier, esse deputado, fez aqui, não se faz. O senhor tem que revogar esse ato e valorizar a nossa comissão de ética. O senhor está com medo, senhor presidente? É isso que está acontecendo?
Eu convido todos os deputados a deixarem essa sessão pela ética, pela moral que nós temos que ter por essa casa e pelo povo brasileiro que nos trouxe aqui. Chega, senhor presidente. O senhor não consegue mais presidir. Levanta dessa cadeira, Eduardo Cunha. Por favor. Presidente, nós vamos nos retirar. Vamos atender ao apelo da deputada, porque realmente fica com dificuldade de permanecermos A minoria convida todos os parlamentares da oposição para se retirar em protesto contra essa decisão absolutamente e moralmente reprovável e ilegal. Vamos sair, o pessoal também se retira e conclama todos para não contestar essa decisão espúria, golpista, manobra para protelar. A bancada do PPS convoca todos os senadores a retirarem do plenário, senhor presidente. Manobra para protelar. Fora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos ao Conselho de Ética! Vamos ao Conselho de Ética! Bancada, vamos embora! Não dá! Fiquem aqui os que conestam golpe e postura antiética. Presidente, a rede... Quem quiser, fique aqui. Vamos sair. A decisão antirregimental... Vamos sair. Do que está saindo, a melhor resposta. Está convidado para sair do plenário. O regimento interno da Câmara. A rede vai se retirar do plenário. Eu quero saber o que a bancada do PT vai fazer. Cabo da Ciolo sem partido se retirando também. Presidente Eduardo Cunha. Presidente. Deputado Rubens com a palavra. Presidente, a questão de ordem é porque vai de encontro a uma parte do vosso entendimento. Vossa Excelência disse que a comissão de ética é igual a qualquer outra comissão. Do ponto de vista do regimento. O regimento não a trata dessa forma. Vamos chamar. O Conselho de Ética, nem comissão é, o Conselho de Ética é um órgão da Câmara, igual às comissões, igual à mesa, igual à Procuradoria Parlamentar. O artigo 46 diz que todas as deliberações serão suspensas das comissões. Os outros órgãos da Câmara não ficam paralisados. Tanto é assim que a mesa está funcionando. Está lá. Presidente, questão de ordem, artigo 17. Vai fazer. Está lá. Qual é a posição da bancada do PT? O regimento interno, senhor presidente. Presidente, questão de ordem, artigo 17, inciso 4º, a linha G. Tem gente fazendo questão de ordem. Os membros também se retirem. O título 2 autoriza a bancada a sair do plenário. Quais órgãos da Câmara, senhor presidente? Quais são os órgãos da Câmara? A mesa, o colégio de líderes, a Procuradoria Parlamentar, que aí se enquadra, se insere o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e as comissões. Quando se suspende o andamento de todas as discussões e deliberações, isso só alcança as comissões. Isso não alcança, por exemplo, a mesa, os demais órgãos da casa. Presidente, questão de ordem. O Vossa Excelência tem resposta no próprio artigo 1º, quando diz que as normas estabelecidas no Código de Ética complementam o regimento interno e dele passa a fazer parte integrante. Presidente, questão de ordem. Primeiro, deputado Molon. Do PROS para sair da sessão. Recorra a CCJ do vosso entendimento. Deputado Molon. Questão de ordem, presidente. Deputado Sandalex. Senhor presidente, questão de ordem, fundamento no artigo 17, inciso 4º, a linha G. Cabe à mesa zelar pela dignidade e respeito às prerrogativas constitucionais dos seus membros. E também, como vice-presidente do Conselho de Ética, artigo 6º, compete ao Conselho zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar. Eu questionei o relator da matéria, deputado Pinato, se ele ou alguém de sua família sofreu qualquer tipo de constrangimento ou ameaça nos últimos dias. E ele me disse que sim. Então, requeiro a Vossa Excelência que designe segurança ao relator Pinato pela determinação da mesa. E ao lado do presidente Araújo, convido os senhores e as senhoras deputados que estaremos no plenário 9 do Conselho de Ética da Câmara Federal. Senhor presidente, eu vou me retirar do plenário, irei para o plenário 9, Conselho de Ética. Não queria fazê-lo, mas sou obrigado porque o Conselho de Ética tem que continuar o seu trabalho. Estarei lá, convido a todos os membros do Conselho e os não membros para comparecer ao plenário 9. Vamos retomar a leitura do relatório, senhor presidente. Deputado Lelo Coimbra está na tribuna. Deputado Lelo Coimbra. Eu pessoalmente acho meio esse negócio aí.
Encerrar, senhor presidente. Ele vai manter. Aí alguém vai pedir verificação e vai cair a sessão do Parlamento. É isso. Presidente, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham, registrado o primeiro momento do histórico do tema Terreno de Marinha